Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus entra na barca com os discípulos e enfrenta uma grande tempestade. Ele, que está lá numa barca que está sendo sacudida pelas ondas, dorme. Jesus dorme na barca. E os discípulos vão a ele e correm, né, querendo acordá-lo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus responde, e a resposta de Jesus é bastante enigmática. Por quê? Porque ele pergunta, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Veja, Jesus ainda não acalmou a tempestade. As ondas ainda estão lá, encapeladas, jogando o barquinho para cima e para baixo, né? A água entrando no barco, aquela ventania, tudo aquilo acontecendo. E Jesus pergunta, mas por que vocês estão com medo? E ele pergunta isso antes de operar o milagre. Segundo o Evangelho de São Mateus, que é a versão que nós estamos lendo, Jesus primeiro interpela os apóstolos e diz, como é? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? E então, somente então, ele se levanta e ameaça os ventos e o mar e faz uma grande calmaria. E os apóstolos ali mostram claramente que ainda não sabem quem é Jesus. Apesar de eles terem ouvido o Sermão da Montanha, apesar de eles já terem deixado tudo para seguir Jesus, apesar de eles verem os milagres, apesar de tudo isso, eles perguntam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O que é que nós podemos tirar deste Evangelho para a nossa vida? Bom, em primeiríssimo lugar, eu acho que, eu não estou dizendo novidade nenhuma, porque é quase que um lugar comum, que a gente interpreta esta pequena barca como sendo a igreja. Não é? É a igreja. É a igreja de hoje, século 21, sacudida pelo vento, invadida pelas águas, né? Ameaçada pela tempestade no mar. E quem é este mar? Bom, o mar no Antigo Testamento sempre foi um símbolo da maldade, dos poderes das trevas, dos poderes do mal, do maligno. Aqui nós podemos interpretar claramente os poderes demoníacos que vêm e que assolam a igreja. Uma das coisas mais admiráveis que a gente enxerga dentro da igreja é exatamente isso. Ou seja, as pessoas se convertem. Imagina só que a pessoa está lá no mundo, no meio dos pecadores, enfrentando todo tipo de miséria, etc, etc. A pessoa se converte e entra dentro da igreja. E o que é que ela imagina? Ela imagina que dentro da igreja essas coisas não existem, né? Ou seja, dentro da igreja ela está num ambiente como que esterilizado de todos os germes e bactérias e micróbios e que ela está de boa, não vai se contaminar. O fato, porém, é que a igreja, desde o início, embora ela seja santa, santíssima e imaculada, ela tem membros que não são bons, membros que não são fiéis. Desde o início, Jesus, quando escolhe os 12 apóstolos, ele escolhe também no meio Judas. Judas, que foi chamado por Jesus para ser um grande santo. E, no entanto, não correspondeu a esse chamado. E se tornou o mais pérfido e maldoso de todos os seres humanos. Judas está no lugar mais profundo do inferno junto com Satanás.
por causa do tamanho da sua traição. Ou seja, que o pior lugar do inferno, né, seja ocupado por alguém que foi escolhido pessoalmente por Jesus para ser um dos 12 apóstolos, é um negócio assim espantoso. E isto já fala do resto da história da igreja. Já fala que Deus, na sua providência, na sua bondade, porém incompreensível aos nossos olhos, Deus permitiu estes males porque, de alguma forma, desses males queria tirar um bem maior. Então Deus permite que a igreja seja assolada até um certo ponto pelos poderes demoníacos. E aqui, então, ele diz para nós, enquanto a tempestade está acontecendo, que é exatamente o que nós estamos vivendo, você vê a água entrando dentro da igreja. Você vê a crise acontecendo dentro da igreja. E Jesus diz, mas por que tendes medo? Mais tarde, nesse mesmo evangelho de São Mateus, capítulo 16, Jesus dirá, as portas do inferno não prevalecerão. Non prevalebunt. Vai parecer para todo mundo que está prevalecendo. Vai parecer, mas não vai prevalecer. As portas do inferno não irão vencer. O vencedor é Cristo. Parece que a sua igreja está sendo assolada, acabrunhada de todos os lados, mas acontece que verdadeiramente Jesus está dentro da igreja. Ele parece dormir, mas não dorme. Ele não dorme nem cochila, ele que é o guarda de Israel. E nós não temos fé? Não temos fé que é exatamente assim? Não temos fé que, claro, nós iremos lutar para purificar-nos, para sermos cada vez mais fiéis à igreja e poder ensinar aos outros o caminho da purificação e da fidelidade. Mas, você duvida de que essa é a igreja de Cristo e que Ele, no fundo, está permitindo que a sua santa esposa seja purificada por essas provações? Então, não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Quando as coisas parecem perdidas, você tem que lembrar, non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Claro que nós precisamos, sim, agir de tal forma que tudo isto, né, termine frutificando em coisas boas, mas, ao mesmo tempo, as ações humanas devem estar bem enraizadas numa confiança profunda da presença de Cristo, que parece dormir, mas Ele não dorme e nem cochila. Ele é o guarda de Israel. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.